sabe. Então os irmãos, a hora que vê lá no YouTube, coloca like, dá um joinha, pode enviar para amigos seus, para familiares. É muito importante, irmãos, nós usarmos todos os meios de comunicação para anunciar o amor de Jesus. Amém? Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 15. Aqui Jesus, irmãos, depois de estar falando com seus apóstolos a respeito para que eles não temessem, não ficassem assustados por tudo que iria acontecer, porque ele falou: olha, eu tenho que ir porque eu vou preparar lugar. Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 14 é maravilhoso. Mas ele chegou no momento, irmãos, que ele coloca todos eles meio na parede. E você sabe, irmãos, que é um dos argumentos a qual nós devemos sempre falar. Falou: olha, eu chego para alguns amigos meus e faço a pergunta: vocês amam a Jesus? 98% falam que amam. 2% já estão em meio declarado, sabe? Mas a maioria, graças a Deus ainda, irmãos, vivemos num país cristão. Só que há um grande problema. Esqueceram da palavra de Deus. Deixaram a palavra. E é mais assustador ainda, irmãos, quando de repente igrejas hoje não pregam mais a palavra. Os cultos hoje, irmão, são de cultos, técnicas, de como atrair, de como convencer as pessoas. Aí de repente, irmãos, até dão aqui o púlpito para pessoas, irmãos, são aqueles humoristas, né? E não pregam mais a palavra. E a palavra, irmãos, ela é tudo para nós. Tudo. A palavra de Deus, irmãos, ela é apta para nos ensinar, para nos redarguir, para nos corrigir. Ela é apta, irmãos, para nos lavar. Olhe quantos atributos a palavra de Deus tem. Ela é viva, ela se move, irmãos. Esses dias eu estava em um lugar e falando da palavra de Deus também ali no casamento que eu fiz. A maioria todos incrédulos. E todos eles, aí você olha, não se assusta pelo que está acontecendo aqui. Porque não é a minha palavra. Não são técnicas de homem. Mas porque a palavra de Deus é viva. E algo vivo se move. Então a palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser toda a essência do cristianismo. Pois o próprio Senhor Jesus disse o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Até que o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, a palavra em nós. Jesus, ele é a palavra. Esses dias eu estava ali conversando com um pastor, ele trabalha ali junto conosco, e ele falou alguma coisa, e eu falei assim: pastor, eu já pela minha experiência, eu estou com mais uma geração de adolescentes, eu tenho falado, Deus tem me mostrado, eu sei que é gostoso alguns tipos de cultos, irmãos, onde o mover do Espírito Santo, ele é tremendo, mas irmãos, primeiro a palavra.
É ensinar e repetir várias e várias vezes o que a palavra nos fala, para que assim possamos ter uma geração forte, baseada, irmãos, na palavra. Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia nos fala que em Gênesis o Espírito Santo pairava sobre as águas e nada acontecia, entenda, até que Deus proferiu palavra, aí o Espírito Santo vem e dá vida à letra. Espírito Santo e palavra, irmãos, juntos, unidos, irmãos, transforma, liberta, restaura. O Espírito Santo e palavra, irmãos, é tudo o que eu e você precisamos. Se você só tiver palavra, irmãos, lógico, é tudo muito bom, mas daqui a pouco você cansa, que começa, de repente, você se tornar um religioso. Quer ver o exemplo, irmãos? Jesus, o Verbo. Porque a hora que ele foi batizado, irmãos, abriu-se o céu e veio o que sobre ele? O Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, porque ela mostrando ali Espírito Santo e palavra, Espírito Santo e Verbo. Pode mudar, irmãos, o curso da humanidade. Espírito Santo e palavra muda a história de um bairro, muda a história de um país. Espírito Santo e palavra realmente pode, irmãos, trazer vida aonde não há vida. E ali Jesus, em seus 3 anos de ministério, irmãos, mostrou muito bem para todos nós unção e palavra. A unção, irmãos, era tremenda, fazia cegos verem, paralíticos andarem, mas tudo segundo o quê? Poder da palavra. Senhor, se tu quiseres, tu pode me limpar, seja limpo. A unção vinha e aquele homem leproso, a sua pele se transformava como a pele de uma criança. Senhor, se tu quiseres, tu pode fazer eu ver. Veja o poder da palavra e a unção que dava vida à letra. Irmãos, esse trecho que nós vamos estar lendo aqui, Jesus vem e fala aos seus apóstolos: escute, vocês me amam? Sim, guardem os meus mandamentos. Por que Jesus estava falando isso, irmão? Porque certa vez, depois mais lá adiante, ele mostrou bem claro, irmãos, o poder da palavra. Quando realmente, de repente, olhamos que a unção é maravilhosa, mas você tem que obedecer a palavra para que a unção realmente dê vida a ela. Isso é muito importante. Eu falando para esse pastor, porque vivemos, e sabe por que vivemos uma geração fraca? Eu sei, não estou culpando os irmãos do passado, não. Os irmãos eram rígidos, eram ali, podemos dizer, irmãos, até duro demais. Aonde para eles, irmãos, se não usasse certos tipos de roupa, se não fizesse isso, se não fosse isso e mais aquilo e tal, chegavam a ser expulsos da igreja. Até aí tudo muito bem, irmãos. Mas o que nós precisamos entender é algo muito importante. Porque não adianta, irmãos, termos a palavra e não termos a unção. Não adianta ter a unção, irmãos, e não ter a palavra. Agora, há momentos na nossa vida, irmãos, entenda. Olha o poder da palavra. Sabe aquele momento em que você pensa, peraí, mas eu estou muito fraco, cadê aquela unção da alegria sobre a minha vida?
E aí, irmãos, que está a grande questão de muitos irmãos. Jesus também passou por isso e nos mostrou. Lembra no jardim do Getsemane? O Espírito Santo estava com ele, irmãos. Mas e por que ele chorava amargamente? Por que ele suou gotas de sangue? Porque ele disse: Pai, passa de mim esta hora. Porque ali naquele momento, irmãos, o Espírito Santo estava esperando ele obedecer a palavra, para que a unção pudesse dar vida. E aí a igreja, irmãos, errou muito. Hoje vivemos uma geração, irmãos, fraca, porque não obedecem à palavra. Vivemos uma geração, irmãos, onde acha que só o evangelho do oba-oba é o que importa. Se ouvir num culto e só ouvir palavras de repreensão, mas for palavra de Deus, eu vou embora dizendo como aqueles que Jesus falou: vocês me buscam não pelo que eu sou, mas pelo que vocês querem. E ali uma multidão foi embora. E Jesus está bravo hoje, vamos embora. E o culto hoje estava um peso. Nós precisamos entender, irmãos, que tudo aconteceu na vida de Jesus, porque ele chegou no momento que o Espírito Santo estava ali: vai, obedeça a palavra. Eu não posso fazer nada por você. Olha a unção, irmãos. Eu não posso fazer nada por você, a não ser depois que você obedecer a palavra. E hoje vivemos uma geração, irmãos, que é gostoso pular, é gostoso erguer as mãos, é gostoso ser revelado, receber uma revelação, uma profecia. É uma delícia, irmão, não vou mentir para vocês. Mas eu saí no momento, a hora que Jesus realmente falou: escute, para esta hora eu vim. Meu Pai me enviou para esta hora. Eu nasci para esta hora. E aí? Recuar? O Espírito Santo estava com ele. Mas se ele não obedecesse a palavra, nada aconteceria. Então nós precisamos entender, igreja, se você quer ser abençoado, se você quer ser próspero, se você quer que uma família abençoada, é palavra. Obedeça, que a unção vem e dá vida àquilo que você obedece, porque você está obedecendo porque você crê no poder da palavra. É interessante, irmãos, que a Bíblia nos fala que a letra mata, mas o Espírito dá vida. E aí, irmãos, hoje vemos também, olha, irmãos, eu fico até aqui maravilhado quando eu vejo ter irmãos que têm cabeça boa, irmãos, guardam um versículo, guardam onde é, eles leem uma vez só um livro, pai. Eu sempre fiquei assim: mas Senhor, por que o Senhor não me deu um cerebreiro desse? Eu sou ruim de guardar. E aí hoje, irmãos, eu posso dizer totalmente que eu tenho que viver na dependência do Espírito Santo, mas lendo muito a Bíblia. Jesus falou assim: escute, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai vir. Se ele não vier, vocês não vão lembrar da palavra que vos falei. Esse Espírito Santo vai trazer à sua memória aquilo que está lá. O Espírito Santo não vai pregar a palavra para você. O Espírito Santo vai trazer a palavra que você ouviu, a palavra que você tem lido. Se você ler, irmãos,
só conto de carochinhas. O Espírito Santo não vai conseguir trazer ali no momento, mas se você lê Bíblia, se você realmente ama a palavra de Deus, se você coloca ela em prática, pronto, irmãos, é o casamento certo. O Espírito Santo vai dar vida àquilo que você profere, aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Então, eu tenho visto aqui alguns adolescentes, está lindo vir de Bíblia. Vamos comprar Bíblia. Vamos fazer voltar, irmãos. Ver irmãos andando com Bíblia pelas ruas. Isso é importante. Ah, mas eu tenho, você tem, irmãos. É uma bênção isso aqui. Eu não guardo os versículos, eu já digito ali, pá. Aí já vem na Bíblia, pá. Mas não pode tirar isso aqui, irmão. Porque isso aqui é a palavra de Deus, é a boca de Deus, é onde eu leio, é onde os meus pés estão firmados, onde a Bíblia diz que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Hoje vivemos uma igreja, irmãos, que realmente acha que mentir não tem problema. Vem, toma ceia. Acha que maltratar a esposa, e a esposa também desonrar o marido, vem, toma ceia. Acha que ser fraudulento, mas o meu patrão merece, porque é ruim. Falta a Bíblia. O apóstolo Paulo, quero vocês aí, escravos, na época era escravo, quero que vocês sirvam os seus patrões, aqueles que é ruim, como se estivesse servindo a Deus, para que ele veja as suas boas obras e glorifique ao Deus que você ama. É palavra, é Bíblia. Eu sempre estou falando aqui para os jovens, não mintam, por nada. Que quem mente é filho do diabo. Se eu mentir por um segundo, o diabo vai ser por um segundo meu pai. Eu não quero ele como meu pai, nem por um segundo. Então tire, irmãos, viu? Tire tudo que está escrito aqui. Eu não vejo nenhuma vez Jesus, irmãos, ele podia, meu Deus, Jesus podia trazer aquela mensagem que a gente sai assim, ó, babando. Meu Deus, que revelação, que palavra profunda é essa? O apóstolo Paulo subiu até o terceiro céu, todo mundo ficava, Paulo, toda vez você escreve as mesmas coisas para nós. A gente quer escutar o que você viu lá no terceiro céu. E tome, Paulo escrevia: maridos, amai as vossas esposas, amai os vossos maridos, honre ele. Pais, ame seus filhos, ame seus pais. Pastores, cuidem bem da igreja, não como sendo dono dela, porque vocês vão ser cobrados. Obreiros, realmente trabalhem com amor, se dediquem. Então nós não vemos nada de profundo, irmãos, mas vemos o poder da palavra. Se você realmente colocar em prática, como Jesus está falando, se você abre a sua boca e diz que me ama, guardem as minhas palavras. É isso, irmãos. E Deus está levantando, irmãos, em nome de Jesus. Eu não sei em outros lugares, mas aqui na Nova Canaã, Deus está levantando uma geração criada na palavra. Cada irmã que tem dado aula para eles, nós aqui é de quinta, sábado à tarde, sábado à noite, agora ali, Bíblia, palavra, toda hora repetindo as mesmas coisas, ensinando palavra. Por quê, irmãos? A hora que vinha a unção, tem palavra. Aí aquilo que era vazio se transforma num paraíso. É o poder da junção palavra e Espírito. Por isso que Jesus fala assim aqui, irmãos, meus apóstolos, meus discípulos, se vocês falam que me amam,
guardem a minha palavra. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber, irmãos? Porque é um Espírito de verdade. Eu vou abrir um parêntese agora. Sabe por que aquele seu amigo, aquela sua amiga, não pode receber a unção do Espírito Santo? Porque a casa ainda não foi limpa. Jesus mesmo lhe disse: olha, o Espírito Santo ainda não pode ser enviado, porque eu ainda não fui glorificado. Era Jesus falando: eu preciso verter o meu sangue na cruz. Porque se o sangue não purificar a casa, o Consolador não vem. Esse Espírito de verdade, irmãos, não habita em bagunça, não habita em mentira, não habita em sujeira, porque Ele é Espírito Santo. Está dando para entender? Então, primeiramente, é sermos lavados e purificados pelo sangue poderoso de Jesus. O Espírito Santo só iria vir se primeiro o sangue não purificasse a casa. Lembra lá no Velho Testamento? Olha que Deus falou para Moisés: Moisés, faça igualzinho aqui no céu, lá na terra. Moisés fez tudo conforme Deus falou. E aí Moisés olha: Senhor, está tudo igualzinho. Deus olha para Moisés e fala: Moisés, não está faltando nada. Moisés vai lá e confere de novo as medidas, tamanho, isso, aquilo, tudo bem organizado, o tecido, tudo, eita, tudo bem passadinho, a pia de bronze, tudo, água, Senhor. Aí Deus falou assim: Moisés, não está faltando nada de tudo que você viu aqui no céu. Aí ele: falta tudo, Senhor. Está faltando a tua presença. Aí Deus falou: isso, Moisés. Só que é para minha presença poder descer aí, a presença em forma de uma nuvem, você tem que pegar um cordeiro macho, sem defeito, imolar ele, pegar o sangue e espargir sobre esse tabernáculo. A hora que Moisés fez isso, irmãos, começou a vir. Irmãos, toda a nação de Israel assustada, as nações vizinhas, irmãos, relâmpagos, trovões, e aquele vento, irmãos, a nuvem de Shekinah pousou sobre aquele tabernáculo, depois do sangue de um cordeiro ser espargido. Agora a Bíblia fala lá em Hebreus, irmãos, se o sangue de boi e bode fez aquilo, irmãos, imagine o sangue poderoso de Jesus Cristo vertido na cruz, irmãos, derramado sobre nós. Não veio uma nuvem, veio o próprio Espírito Santo habitar dentro de nós e fazer morada permanente. E aí, irmãos, Bíblia, palavra, o crente que vive na obediência da palavra, com a unção do Espírito Santo, irmãos, ele se torna imbatível, invencível, porque ele tem, irmãos, aquilo que Jesus teve: palavra e Espírito, Espírito e palavra. Então nós, a igreja, em nome de Jesus, irmãos, comece como é gostoso, volte. Eu lembro aqui que o meu avô Juca, ele sempre contava, enquanto ele trabalhava no carro de praça, enquanto não chegava
o cliente, o que ele fazia? Cabo de praça era táxi, né? Ele, Bíblia. Banco da praça, lendo Bíblia. Escrevia versículos da Bíblia dentro do carro. Na borracharia dele ia um monte de versículos. Palavra. E Deus fala assim: há de chegar um dia em que enviarei fome e sede nessa terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra. Cadê os crentes que conhecem a Bíblia? Você vai falar o quê? Hein? Jesus, depois que expulsou aqueles 2.000 demônios daquele endemoniado de Gadareno, que era violento, andava nu, vivia no sepulcro, no deserto, estava à beira do abismo, para cometer o seu suicídio. A hora que Jesus chegou lá, expulsou. Ele estava aos pés de Jesus, vestido em sã consciência, em são juízo, ouvindo o quê? Palavra. A hora que Jesus viu aquela multidão que veio e começou: vai embora, Jesus, vai embora da nossa terra. Jesus subiu no barco, estava endemoniado, Gadareno. Eis, Jesus olha: para onde você vai? Eu vou com o Senhor, de jeito nenhum. Preciso da palavra em Gadá. Mas eu vou pregar o quê? Eu não sei nada. Pregar o quê? Pregue as maravilhas que Jesus fez na sua vida. Palavra, irmãos. Olha esse hino lindo que a gente canta, é lindo. A adúltera, jogar, tá aí, os religiosos. Agora eu quero ver. Se ele não mandar apedrejar, ele vai contra a lei de Moisés. Aí, Moisés manda apedrejar e tome pedra na mão. A lei manda porque ela foi pega no ato do adultério. Jesus, Bíblia, palavra, ele achou lá, só pode apedrejar, mas ele assim, tá aqui, só pode apedrejar se tiver 2 testemunhas. Jesus olha, tudo bem, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Jesus continua. Olha que Jesus levanta, só estava a mulher. Onde está seus acusadores? A mulher levanta, não tem. Aí Jesus, só quem eu? Eu sou um, não sou 2. Eu não posso te apedrejar. Vá e não peques mais. Bíblia, palavra. Jesus colocou a palavra e a unção deu vida àquela mulher. Quantas vezes igrejas não usam Bíblia para matar? Palavra da vida. Jesus é o verbo que veio dar vida e vida em abundância. Palavra de Deus é tudo para nós. Voltem, por favor, a meditar na palavra. Bem-aventurado o homem que medita na palavra de dia e de noite. Quer bem-aventurança, quer ser próspero, medite na palavra de Deus de dia e de noite. Tudo quanto você fizer, Deus prosperará. Bíblia, palavra, e a unção vem dar vida àquilo que você crê. Amém, irmãos? Vocês amam Jesus? Então guarde a palavra e coloque em prática. Olha ali, ó, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo habita em nós. Então, por favor, irmãos, voltem a carregar. Eu lembro que na minha época, irmãos, chamava, lavar o desodorante do crente, Demerval, que é bem mais velho que eu. Aquele homem carregou no colo. Não era assim que falava? Ia lá o crente, tá com desodorante. Os crentes andavam assim, todo, já via de longe, porque andava
com a palavra. E não adianta só andar com ela. A Bíblia antigamente, irmãos, meu pai já trouxe do meu avô aqui, era dessa grossura. Né? Porque as folhas foram ficando grossas de tanto que ele lia. Daí ela tá aí ainda. Aquilo é preciosidade. Sabe onde deveria colocar aquela Bíblia? A gente tem um compartimento aqui, vamos fazer isso. Viu? É o nosso, podemos dizer, patriarca, vô Juca, José Luiz Rei. Né? Vem aqui, é assim, né? Vem aqui. Eu era doido para ir mexer na ferramenta ali. Não bora aí, menino. Ô, vô brabo, cara. Mas ele já chamava. Vem aqui. Está escrito assim, assim, assim. E aí, irmão, já contei aqui, mas é lindo contar. Já estava em sua tenra idade, meu pai. Bora ver o vô lá, vamos ver o vô. Eu falei, pai, mas o vô não conhece mais ninguém. Agora não adianta mais. Era para ter ido visitar ele quando ele conhecia. Ele não conhece mais ninguém. Chegamos lá, meu pai, ele com os olhos já embranquiçados, nem enxergava mais. Pai, ele quer, sou seu filho, Zedequias, ele nem que lembrar. Aqui, ó, meu filho seu neto, ele nem lembrar quem era. Mas ele viu que tinha alguém, o que ele fez, pai? Começou a pregar o evangelho. É que nem aquele que mostrou no YouTube daquela senhora com Alzheimer, igual meu avô. Não lembrava de ninguém. Mas tome Bíblia. Por quê? Salmista Davi disse o quê? Guardar a palavra onde, Laura? Na cabeça? Aonde, Laura? No coração. A cabeça falha, mas a boca fala do que o coração está cheio. Salmista Davi, guardei a tua palavra no meu coração. Ô glória, vamos ficar de pé, irmão. A palavra de Deus é tudo para nós. Ó Deus, nosso Pai, Senhor da glória. Papai querido, obrigado por este culto. Obrigado por Senhor nos trazer a tua palavra nessa. Precisamos voltar, ó Pai, a amar a tua lei. Amar a tua palavra, obedecê-la, nos ajude, Senhor, nos ajude, oh doce Espírito Santo, nos ajude a meditar de dia e de noite nesta palavra. Papai querido, vem abençoar cada irmão, cada irmã aqui, cada adolescente, venha visitar cada lar aqui representado. Visita, traz comunhão, vida em abundância. Todo mal vai embora em nome de Jesus. Papai, vem abençoar-nos de volta para os nossos lares. Amanhã mais um dia, mais uma semana de trabalho se inicia. Precisamos do teu agir, precisamos da tua bênção, ó Deus. Sê conosco, nos dê sabedoria do alto, nos dê discernimento, pois tudo entregamos nas tuas mãos e agradecemos, em nome de Jesus.